Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Entrevista Coletiva continua mostrando, apresentando, entrevistando os candidatos ao governo do estado de São Paulo para que você possa ter o maior número possível de informação sobre o candidato e depois, na hora do voto, saber votar com consciência, saber em quem você está votando e esperar aquilo que você estará ouvindo aqui em termos de comprometimento com aquilo que você espera que seja comprometido. E o nosso entrevistado de hoje é Paulo Scaff, candidato da coligação São Paulo Quero o Melhor, liderada pelo PMDB. Candidato, um abraço ao senhor, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Conosco mais uma vez, Rodrigo Salomão. Rodrigo, um abraço para você também, para ganhar tempo. Depois do abraço, sua primeira pergunta ao candidato, por favor. Olá, Zé. Olá, candidato. Candidato, o senhor tem sido bombardeado nos últimos dias com a exposição de alguns parceiros de campanha. O candidato ao Senado, Gilberto Kassab, ex-governadores, enfim, e que compõem todo o núcleo da campanha do senhor. Eu pergunto ao senhor, diante dessa composição, qual será a participação de cada uma dessas figuras no governo, caso o senhor seja eleito? Bom, primeiro, Rodrigo, eu quero dizer que eu estou sendo bombardeado pelo atual governador, o que mostra que eles estão apavorados, porque, na verdade, não seria natural fazer um bombardeio como esse, considerando que até 2 meses atrás, o próprio governador, e tem várias manchetes de jornal, e inclusive pus no meu programa eleitoral para esclarecer ao eleitor, onde o atual governador, elogiava, por exemplo, o Kassab e queria que ele fosse o seu vice-governador, candidato a vice-governador. Da mesma forma, em relação a falar que do PMDB do Scaff. O PMDB do Scaff começa agora, é a primeira vez que eu sou candidato pelo PMDB, mas o próprio governador está sendo ingrato, porque durante 16 anos ele foi do PMDB, ele se elegeu vereador, prefeito, deputado, 2 vezes pelo PMDB, ficou 16 anos no PMDB, então não deveria ter essa ingratidão. Eu quero lhe dizer, Rodrigo, e quem me conhece sabe, que o governador serei eu. E eu não entrei na política para lotear governo. Eu não tenho nenhum compromisso de cargo com nenhum partido e com ninguém do PMDB. Eu, desde o início, quando me convidaram para ser candidato dentro do meu partido PMDB e todos os partidos que se coligaram ao PMDB, sempre deixei muito claro, nas convenções, nas reuniões, em reuniões pequenas e reuniões grandes, que eu entrei na política para fazer a política de uma forma diferente. Que eu, durante a minha vida toda, a exemplo de milhões de pessoas, reclamei dos políticos, reclamei da falta de eficiência na gestão pública, da falta de respeito às pessoas, da falta de competência naqueles que ocupam cargos públicos, e lógico, nessa altura da minha vida, eu não entraria para fazer, se não fosse de uma forma diferente. Então, te respondendo, quem vai montar o meu governo serei eu, quem será responsável pelo meu governo serei eu, quem será o governador serei eu. E a escolha, o critério de escolha nos diversos cargos será por competência. Todos que quiserem indicar, porque nós vamos precisar de muita gente boa, é muito bem-vindo a recomendações ou referências de nomes. Agora, quem vai escolher e o critério da escolha não será critério político. Gestão é gestão, política é política. É assim que eu vou administrar o Estado de São Paulo, se o povo de São Paulo me der essa oportunidade. O senhor passou pelo Kassab, eu quero ficar um pouco mais nesse tema, depois a gente vai mudar para falar do seu programa de governo. O senhor passou pelo Kassab e explicou a proximidade dele com o governador. Mas pelo Maluf o senhor não passou. Eu, esses dias, conversando com alguém que é concorrente do senhor, entendeu que o senhor perdeu a oportunidade de se consagrar como o novo, ao fazer alianças com políticos muito antigos e conhecidos e suspeitos de corrupção. Por que essas alianças? Se o senhor poderia sair como novo, né? Fruto do empresariado, aquela coisa. Por quê? O senhor acha que foi um erro estratégico da campanha do senhor ou não? Ô Zé Arnaldo, como você bem falou, um concorrente, a conversa é de um concorrente. Os concorrentes, os adversários, não te fazem elogios. Na verdade, o deputado Paulo Maluf é da base aliada do governador Geraldo Alckmin. O deputado Paulo Maluf, ele indica pessoas na Secretaria da Habitação. Ele está dentro da gestão do atual governo. O deputado Paulo Maluf, nestas eleições, não me apoiou, apoiou o Padilha. Tem fotos e comprovação disso. Saiu amplamente divulgado na imprensa. Quando foi, na última hora,
O PP, que é um partido dos maiores do Brasil, entendeu que o apoio não deveria ser ao Padilha. Então houve uma reunião e por 12 votos a um voto a favor do apoio ao Alckmin e 12 a meu favor, o PP, o partido, tomou uma posição de apoio para mim. Agora, você acha, o Alckmin corria atrás para ter o apoio do PP, o Maluf é da sua base aliada, interfere no seu governo, tem influência, tem mando no seu governo, não é o meu caso, que ele não estará nomeando ninguém no meu governo. Né? E assim como o partido PSD, da mesma forma, um dos grandes partidos, o Alckmin ficou o tempo todo atrás para tentar o apoio do Kassab. Você acha que eu, que sou menos conhecido em São Paulo, uma opção nova, a população precisa saber que existe essa opção nova. Se eu não tiver tempo de rádio, de televisão, se eu não tiver possibilidade de me apresentar, você nunca vai renovar a política. Então, eu quero dizer a você que o Maluf, logo no final do processo das coligações, ele deu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e ele usou um termo dizendo assim, que o presidente muitas vezes é presidido. Ou seja, ele se curvou a uma decisão do PP, que é o partido dele, e mudou. O PP mudou de posição e nos apoiou. E com isso nos trouxe também tempo de televisão, candidatos espalhados por todo o estado e tal. Então, na realidade, quem tem que se justificar é o governador Geraldo Alckmin, porque o Maluf interfere no governo dele, indica pessoas no governo dele. E em relação ao Kassab, o próprio Alckmin, nos últimos 60 dias atrás, o elogiava publicamente. Eu estava no meu programa eleitoral, eu fiz um esclarecimento, eu entrei na política, não é para levar desaforo para casa, só que com uma diferença, eu não mando recado. Eu não contratei ninguém, um ator, para ir lá e para ficar falando meu nome. Eu diretamente mostro olho no olho, mostro a cara, diferente que o governador faz, que contrata mensageiro, entende? Para dizer, e mostrei manchetes de jornal e até declarações dele, elogiando o PMDB, elogiando o Kassab, enfim. E, de repente, quando interessa, vem essa enganação para confundir o eleitor. Eu tenho a minha consciência muito tranquila, o PMDB do SCAF se inicia nessa candidatura, nós temos uma visão de gestão diferente, de busca de resultados concretos para as pessoas. O Estado de São Paulo, segurança é ruim, educação é ruim, saúde é ruim, transporte público nas regiões metropolitanas são ruins, as obras se eternizam e nunca terminam. Agora, de marketing, o PSDB sabe fazer, porque você vê as imagens e as informações, o governador fala que tem 101 quilômetros de metrô em obras. Cadê as obras? Eu fui ver, eu tomei o cuidado para verificar onde é que estão as 100. Eu encontrei 27 quilômetros, não 101. No entanto, ele fala, eu ontem estava em Sorocaba e fui ver o terreno onde apareceu na propaganda dele que terá o hospital estadual, o hospital regional lá em Sorocaba. O terreno está um mato. Aí, correndo, ele assinou uma intenção de PPP, enfim. A população está cansada disso. Por isso está cansada de PT, de PSDB, que é a renovação. Candidato, o senhor falou em PMDB do SCAF. Qual a diferença do PMDB do SCAF e do PMDB do vice-presidente da República? Olha, e que hoje apoia o governo Dilma e dá a impressão de que se votar aqui no candidato Padilha do PT, é a mesma coisa que está votando no senhor ou vice-versa? Não, não é a mesma coisa, não. O PT é nosso adversário, como o PSDB é nosso adversário, como todos os candidatos que têm candidatos, todos os partidos que têm candidatos a governador são nossos adversários. A diferença, nós estamos falando do PMDB de São Paulo. Eu pergunto a você, o PMDB de São Paulo, ele foi base do governo, não foi? Aliado durante esses anos? Sim, senhor. Quais são os cargos que o PMDB tem? Nós só está dividindo por estado. Não. Eu só não está trabalhando na unidade do partido. Quer dizer que o partido não tem unidade. Não. Eu sou candidato a governador de São Paulo. E a pergunta que eu fiz é o seguinte, este PMDB que eu me filiei há 3 anos e que sou candidato a governador, quais são os cargos do governo do estado que ele tem? E ele é base do governo. Então, não vamos comparar coisas. O Brasil é um país muito grande, com todo respeito a todos os estados, com todo respeito, eu não estou para julgar pessoas. Eu entrei na política para olhar para frente, para fazer o bem para as pessoas, para revolucionar a educação de São Paulo, para mudar esse estado que você conhece muito bem, absurdo que é a segurança pública do estado de São Paulo, para dar um serviço de saúde pública adequada, enfim, para fazer com que as obras andem, mas o nosso foco, a nossa candidatura é para governador do estado de São Paulo. Então, o Brasil é bastante grande,
tem costumes, tem tradições. Eu quero saber, há 3 anos eu me filiei ao PMDB de São Paulo. O partido era a base do governo, de apoio do governo. Quais são os cargos que ele negociou? Que eu saiba, nenhum. Então, isso é fundamental. É uma diferença, sim. O PMDB do SCAF é diferente. Candidato Scaff, vamos falar um pouquinho de programa de governo também, né? O senhor anuncia na área de segurança a criação de delegacias da mulher. O que mais o senhor anuncia? O senhor tem, infelizmente, 1 minuto, depois a gente vai ter que ir para o intervalo. Além da delegacia da mulher, o que mais o senhor pretende fazer para a segurança pública? Olha, eu falei da delegacia da mulher, e se você permitir, como temos pouco tempo para acabar antes do intervalo, então eu vou falar só disso, depois nós continuamos outras coisas. Eu fiquei assustado, Zé Arnaldo, que a gente sabe que a segurança pública de São Paulo é um desastre absoluto, é uma verdadeira insegurança para todos e em todas as regiões, a gente sabe. Mas quando eu vi o índice de estupros nos últimos 3 anos e meio terem 40.651 estupros registrados, existem pesquisas que mostram que a cada 10 mulheres estupradas, apenas uma registra. E temos mais que 40 mil estupros registrados em 3 anos e meio. Esses números são semelhantes aos números da Guerra da Bósnia, que foi usado o estupro como arma, como intimidação. Entende? É um absurdo. Essa razão que eu farei delegacias da mulher em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, diferente do que é hoje as delegacias da mulher, que não tem nem sempre uma delegada titular mulher, todas terão. Não tem psicólogas. O que adianta você ter a delegacia da mulher e não ter uma psicóloga? Numa situação de estupro, primeiro passo é a psicóloga. Nós vamos ter psicólogas em todas as delegacias e esse investimento é muito pequeno. Uma delegacia custa R$1.200.000, R$1.250.000. 33 cidades, mais 50 mil habitantes, não tem. Isso representa um pouco menos, em torno de 40 milhões de reais. Eu quero lembrar que o orçamento para a segurança pública no estado de São Paulo é de 20 bilhões de reais. Então não é 40 milhões de reais que impede de você ter delegacia em todas as cidades com mais que 50 mil habitantes e delegacias com mulheres titulares, com psicólogas, enfim, de forma a realmente dar uma atenção e tentar combater essa monstruosidade que é o estupro. Bom, vamos fazer então aquele pequeno intervalo, depois a gente conversa ao lado do Rodrigo Salomão com Paulo Scaff, candidato ao governo do estado de São Paulo. Voltamos já.